seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Manas. Eu sou a Priscila Furlan. E eu, a Patrícia Luciano. E o nosso convidado de hoje é um reencontro daqueles. Acho que uns 20 anos, né, de reencontro. Um pouquinho mais, eu diria. Bom, vou falar um pouquinho, vou dar algumas dicas, alguns spoilers sobre ele. Ele é professor universitário, palestrante, escritor com diversas obras publicadas. Ele é um especialista em marketing. Está à frente, né, da área de marketing da Infowave, que é uma empresa que apoia aí nas estratégias indoor, né, das empresas. É pai, é esposo, leciona em instituições gigantes como Senac, Efatec, ETEC. Que felicidade ter você aqui. Te reencontrar. Alessandro Moreira. Ale, seja bem-vindo. Bem-vinda, Ale. Poxa vida, que apresentação, hein? Digna de você. Que legal. Quem diria que Quem lá diria? na escola a gente ia se encontrar hoje, né? Pra mim é um privilégio estar aqui com vocês. Meu olho tá brilhando, de verdade, né? E não tenho palavras para expressar aqui o carinho que eu tenho por vocês. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Verdade. A gente estava até lembrando esses dias, né? A festinha de 15 anos da Paty. Que foi ontem, né? Foi ontem, por favor. Agora ela já é quase uma senhora de 40 anos. Tô aqui com o pezinho nos 40. Mas que bom ter você Que com a prazer. gente, de verdade. A gente é sua fã, a gente te acompanha nas redes sociais, né? A gente vê todas as coisas legais que você realiza, que você já realizou. E não tem como não lembrar daquele garotão do primeiro ano do ensino médio, né? Com aquela visão, né? Repetiu de ano, menino indisciplinado. E a gente vê esse cara extraordinário que você é, Ale. Então, que felicidade ter você aqui. Poxa, legal mesmo. Repetir de ano é bom às vezes. Tá vendo? Você teve o prazer de repetir de ano para me conhecer, Tá Ale. vendo? E viu o pessoal do grupo do Mário Marques? Os reencontros são possíveis, sim. A prova aqui. Tá vendo? O pessoal não quis. Tá marcando, tá igual a bola quadrada Do Kiko. do Kiko. Nunca chega. Pelo menos tem um grupo lá, né? E o pessoal tá empolgado. Mas sinto muito, eu tô com a Paty hoje, então, né? Grupo, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. E se vocês quiserem participar do nosso podcast também, estão super convidados. Uau. Quando a gente, e vou te falar uma coisa, Ale, quando a gente começou com o projeto do Entre Manas, que a gente tava assim, mas e aí, quem a gente vai levar, quem a gente vai convidar? Eu fiz assim, Pri, a gente precisa levar o Ale. Que eu falei assim, o Alessandro, ele construiu aí uma história muito legal, ele é professor, né, a gente te acompanha nas redes sociais, então assim, já até para iniciar até a primeira pergunta, a gente te acompanha nas redes, a gente já se conhece há muitos anos, e você, Ale, você sempre faz questão de contar essa história, né, a história do menino preto da periferia, que perdeu a mãe muito cedo, e que muita gente não acreditava. A gente falava assim, esse aí não vai dar certo na vida. E você chegou até aqui. E o que te levou a fazer uma história diferente? Inclusive, a gente pode pôr uma fotinho sua de criança? Claro, pode pôr. Você pode pôr a fotinho dele aqui. Oh, meu Deus! De Tonquinha! De Tonquinha! Ó o estilo, Ó o hein? estilo! Ó Ó o sapato, ó o gente! Esse daí é o meu... Outro menino. meio de Ó, outro. transporte. Esse daí era ostentação, quem tinha uma foto nesses Nossa, bichinhos pior que é coloridos. verdade. Era aquela né? fotinho de binóculozinho, né? Essa daí o homem passava, né? Quase ninguém tinha câmera. E aí ele passava, a minha mãe ficou esperando ele passar, né? E aí quando ele veio... E o curioso, né, que um dia eu vi, eu não sei se eu tive uma alucinação, alguma coisa, mas eu vi o cara com um bichinho colorido e eu corri atrás do cara. O cara sumiu, porque eu queria fazer uma com a Manu. Sim. Nossa. E eu
cadê o cara? Cadê o cara? E não achei o cara, né? Mas você sabe que na praia, na praia às vezes ainda tem aqueles caras com os barquinhos de madeira. É. Ainda tem que Mas é muito fazem a raro. fotinha, mas é raro. É raro. Verdade. Eu falo mais ou menos assim, né? Quando a minha mãe, ela ficou doente, eu tinha uma vida legal, né? Eu achava que eu tinha uma vida bacana, tudo tranquilo, filho único. Meu pai, ele trabalhava em 2 empregos, né? Não era o Júlio, mas ele tinha 2 empregos. Então, ele trabalhava lá no Frederrache, né? E também ele era jardineiro. Ele fazia algumas casas ali naquela região, ali de Jardim Avelino. Então, um dia ele estava lá, né? Um dia sim, um dia não. No outro dia ele batia palmas nas casas e falava, quer fazer o jardim e tudo mais. E aí, eu lembro que era muito legal minha vida, porque todo dia meu pai levava um presente, trazia um carrinho, alguma coisa assim, Alguma lembrancinha. um docinho, e eu ficava aguardando ele. Só que eu não lembro direito, o cara era pequenininho. Eu sei que meu pai foi conversar com ela e falou assim, ó, vamos no médico, né? Você precisa ir no médico. Ela falou, não tô bem. E, enfim, ela foi no médico, aí voltou. Só que quando a minha mãe chegou num ponto, a família da minha mãe era ali da Vila Prudente, pertinho do Frederrache, que meu avô faleceu, o pai dela. E aí ela falou assim, o seu avô morreu, né? E ficou aquele lance, meu avô morreu, e eu não sabia o que era morrer, né? Aquele negócio morreu, o que é? Aí a minha prima, o pessoal falou, ele virou uma estrelinha. Aí eu confesso que eu ficava procurando, assim, né? Eu Qual falava, será? onde tá, né? Só que quando voltou do velório do meu avô, a minha mãe falou assim, meu pai morreu, meu mundo acabou, eu quero morrer. E aí, eu não sabia como lidar, nem meu pai, mas minha mãe, ela entrou no quarto, se trancou, e esse luto não passou. Então, ela ficou ali um tempo, e aí meu pai chegava e falava, vamos no médico? Ela falava, não vou, eu quero morrer. E eu ouvia aquilo sempre. Aí toda vez que meu pai tentava insistir, ela gritava, falava, sai daqui, eu quero morrer e tal. E aí as vizinhas começaram a se preocupar, então elas iam na minha casa, batiam palma, aí o que eu fazia? A princípio eu abri o portão. Aí a minha mãe falou assim, se você abrir o portão você vai apanhar, eu não quero ninguém aqui. E aquilo, né, foi ficando ali consumindo minha mãe, e meu pai tendo que trabalhar, aí meu pai pede transferência pra noite, para um CDM lá no Teotônio Vilela, e para ele ficar comigo durante o dia, para tentar cozinhar para minha mãe, fazer algumas coisas. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 4 e pouquinho. Nossa, bem pequenininho. Muito pequeno. Aí eu sei que com muito custo, assim, muita insistência, tudo, ela foi pro hospital. Meu pai convenceu ela de ir pro hospital. Só que quando chegou no hospital, ela já tinha uma série de doenças, assim, uma série de coisas, porque ela fumava, então ela só queria fumar e tal, e encaminharam ela pro Hospital das Clínicas. E aí eu ouvi a primeira vez falar sobre depressão, ali que eu ouvi. Aí falaram, ela vai para um grupo de estudo de depressão no Hospital das Clínicas. Tá bom, eu não podia entrar no hospital, mas meu pai toda tarde, acho que a visita era das 4 às 5. A gente estava lá. E aí meu pai me deixava lá embaixo, tinha um tio do cachorro quente, aí ele falava, come aí o que você quiser, que o pai já volta. E aí eu já até conhecia o tio do cachorro quente, me distraía, e meu pai ia lá conversar com ela. E lá, nesse grupo de estudos, nessas questões, ela tinha um problema muito grave de depressão. Então, ela
não fazia dieta, que tinha que fazer. Ela queria mesmo morrer, Sim. né? E aí, infelizmente, chegou um dia que ela morreu. Ela morreu, aconteceu. E aí, quando ela morreu, meu pai passou, me deixou na casa da minha avó, só que ele não me contou. Falou, você vai ficar na casa da sua avó, o pai vai resolver umas coisas. Tá. E aí meu pai veio no Hospital das Clínicas, aquele trâmite todo, né? Enfim, Sim. difícil, né? E aí uma tia minha, né, veio me dar a notícia. Né? Aí eu lembro que eu tava sentadinho assim, né? E aí ela falou assim, olha, sua mãe morreu. E eu fiquei parado. Fiquei assim, parado, porque eu, tipo, lembrei do meu avô. Falei, morreu, vai virar estrelinha e tal. E eu fiquei parado, assim. Ela falou assim, você é burro, menino? A sua tia falou assim, meu Deus. Você é idiota? Sua mãe morreu e você fica aí parado? Meu Deus, Aí eu continuei assim, parado. Aí ela falou, você nunca... Aí ela falou, aí jogou a real, assim, né? Porque a gente não sabe o que é morte. Mais vai ver a sua mãe. E você tá aí com essa cara. Aí me deu um desespero. Comecei a chorar. Meu Deus. Comecei a chorar. E eu queria um abraço. Eu queria assim. Aí eu já tinha, acho que em torno de 6 anos. Nessa época. Mas mesmo assim, né? Sim, claro. Muito pequenininho. Eu queria assim um colo, sabe? Tipo, você queria um colo. Ela falou, não, chora que faz bem pro coração. Gente. Eu lembro que eu chorei tanto. Essa sua tia é viva ainda, Lê? Então... a gente vai rezar por ela, tá? Vamos orar. Aí... Eu não sei. Ela vai ela não, acho que ela não sabe que eu sei disso. Ela não sabe que eu sei disso. Acho que ela não sacou que eu sei disso, entendeu? Aí eu lembro que eu chorei tanto, que eu dormi. Eu não sei, é uma coisa de tipo de criança, sabe? É uma anestesia, né? Aí quando eu acordei, eu tava lá no cemitério da Vila Alpina, na Brasília do meu tio. Acordando assim, aí tava aquele lance, vai chegar o corpo, não vai e tal. E assim, sintetizando, né, um pouquinho assim os detalhes, mas quando foi lá, no outro dia, os meus amiguinhos chegaram, né? E aí eu tava brincando de... Eles falaram, vamos brincar de pega-pega? Vamos, e a gente ficou brincando de pega-pega ali. E aí eu ouvia as pessoas falando assim, esse menino não tem noção, mas ele tá ali, ele tá aqui brincando. Ele tá brincando. Gente, mas é uma criança. É uma criança, realmente não tem, né? Em qualquer circunstância. Mas é tão louco que elas começaram a falar. Esse daí não vai passar os 12 anos, não. Esse daí não tem jeito, porque ela não respeita ninguém, ela... E eu, tem tchum, sabe? Tô brincando, não tô ouvindo. Aí chegou um momento que ela falou, eu falei assim, ué, tá falando de mim. Só que, não sei, dentro de mim, eu falei, eu não vou ser o que as pessoas estão dizendo que eu vou ser. O que elas esperam que eu seja. Eu não vou ser isso. Aí... me deu um primeiro insight. Eu falei, se ela tá falando que eu vou ser ladrão, um dia eu vou ser policial. E eu pensei nisso lá, naquele primeiro momento, pensei nisso. Enfim. Então, eu comecei a me defender primeiro da opinião das pessoas, né? Sim. Mas o lance de ser burro, isso me acompanhou até quando eu reprovei lá no Mário. Eu tinha aquela voz dentro de mim quando eu não conseguia, porque quando eu reprovei no Mário foi muito assim, eu fazia uma fuga, porque eu estudei numa escola, eu sempre quis estudar no Mário, porque eu passava para ir para casa da minha avó, passava por lá, eu via o pessoal de uniforme. Sim.
E eu falava, nossa, essa escola é muito legal, mano, deve ser Aí da no hora nosso isso tempo daqui. era mesmo. Era. No nosso tempo era mesmo. Era nem todo mundo de uniforme, Sim. aquele negócio, né? E aí, quando eu fui pra lá, eu não sabia estudar. Porque sempre eu me achei burro mesmo. Porque aquela voz ecoava dentro de mim. Você é burro, você é burro. E na outra escola que eu estudei, o pessoal colocava meu nome, assim, né? Falava, põe meu nome aí no trabalho. Era aquele... Aquele chaveiro. Era um bom amigo da sala, Sim, então... o sempre pessoal- foi. sempre fui essa Da pessoa boa. sala, da De todo secretaria. mundo, ele Isso. sempre foi. Eu era bom em relacionamento, então eu ia passando ali, né? Então o pessoal colocava o nome e foi passando. Quando eu cheguei no Mário, tinha a professora Cecília. Lembra da Cecília? Lembro de matemática. Acho que a Paty Não. não A pegou. Paty não pegou. Paty A não gente pegou. já pegou a época do Cisão. É o Cistão. Cistão. É, Cissão. professora Cecília. Aí eu lembro que era a prova de matemática, assim, era japonesa, né? E ela olhava assim, encarava, né? Ela não olhava, ela encarava. E aí eu peguei a prova e eu fui colar. Mas não deu tempo. Ela, Tomou a prova. é isso, né? Ela falava, é isso, né? Não vai fazer prova. Você tá colando. Aí, tipo, caiu meu mundo, assim. Eu falei, meu, e agora? Na outra escola eu colava. Era normal fazer Era isso. normal. Aqui a professora pegou. Aí eu não sei se teve reunião de professores. Agora eu sou professor, eu sei, né? Às vezes falou, ó, fica de olho nesse aluno. Conselho, Conselho. ter conselho. Meu, aí veio a de biologia, Ana Maria. Também, aí eu... Porque eu boiava nas aulas, assim. Tipo, você ia só de eu corpo, ia- né? É, Corpo presente. eu ia- ali pra socializar. não, porque eu achava legal, achava bonita a escola, eu gostava do uniforme. As meninas, né, falavam, Sim. as meninas são bonitas, elas são Magistério, cheirosas. né? um Tinha negócio legal. magistério. Eu curtia pra caramba, assim. Era um outro bairro. Pra mim era um movimento. Tinha cantina, na outra escola minha não tinha cantina. E a cantina era boa. Tinha pão de batata. Aquele com pão de catupiry. batata com catupiry. Nossa, era um negócio que tava lançando, não era? Não era qualquer lugar que tinha aquilo. Aí, e meu pai me dava o dinheiro, porque meu pai sempre tinha dinheiro. Como ele trabalhava Sim. autônomo, meu pai sempre tinha dinheiro. Então eu tinha dinheiro. Eu tinha um tênis Hadley, que era Tinha um tênis Hadley azul. azul. Então, assim, eu tinha uma pochete. Era descoladíssimo. Eu era descolado. Então, Era, assim, pô, eu encontrei ali. Só que em contrapartida, quando eu voltava pro meu bairro, eu encontrava outra realidade. Porque aí eram os meninos que queriam roubar, que eram os meninos que queriam não queriam estudar mais, era a escola que não tinha... E aí eu fiquei naquele ano ali, assim, todo. Só que quando deu novembro, essa parte vocês não sabem. Uhum. Quando deu novembro, eu fui chamado na secretaria. Fui chamado. Falando assim, Alessandro, foi a professora de biologia, a Ana Maria, que deu o recado. Falou, é pra você ir lá falar com o Joca. Ai, meu Deus, era o medo Meu. de todo Medo de todo estudante. estudante. Era a né? entidade Joca. Joca. E o Joca, né, ele era também diretor do Colégio João 23, Sim. né? Então era bem Foi rígido, mesmo. né? Ele era aquele- muito rígido. muito rígido. E aí, quando eu fui lá falar com o Joca, ele tinha uma curiosidade, né? O olho, era um olho pra Era cá, estrábico. um olho pra cá e um pra cá. Né? E a gente morria de medo daquilo, Mas porque, pra tipo, onde ele onde tá que olhando, ele tá ele tá olhando, vendo. meu? Tipo, lascou, cara. Não tem como esconder dele. Né? E ele era muito bravo, e ele chamava todo mundo de O senhor. cabelinho dele tremia assim quando ele Ele falava. falava, senhor, ele falando, senhor. Daqui a pouco ele estourava. Senhor! E batia na Batia mesa. na mesa. Pá! Como você fez isso, senhor? Meu, então eu tava morrendo de medo. Só que ele foi legal comigo. Porque ele falou assim, eu entrei, aí ele falou, entra. Aí eu falei, eu? Porque assim, ele tava olhando, eu falei, ele falou, você, pode Mas entrar. você também era um pouco irônico. Não, mas de verdade, eu tava Nessa morrendo de hora medo. não eu tinha, tava morrendo de tava medo. firme. Eu tava morrendo de medo. Ah, tudo bem. Não foi... Tava morrendo de medo. Eu falei, sou eu. Ele falou, aí, ó, sua transferência tá aqui.
você repetiu de ano, não tem recuperação, nem precisa vir na recuperação, você já repetiu. Eu só preciso do seu responsável aqui para assinar. Você já foi transferido, você vai continuar... E você ia para que colégio? Lá perto da minha casa, à noite. Falou, você vai continuar à noite, porque você até acho que consegue recuperar lá, então você não vai. E aí eu fiquei malzão, porque, pô, ali era meu... Seu lar. Né? Era um escape que eu tinha. Sim, era até isso que eu queria te perguntar, né? Que a gente conversando entre nós, né? Depois do bate-papo que a gente teve do convite para você vir, né? Que a Paty falou para mim, o Alê, ele veio de uma região mais periférica ali da Zona Leste, né? E mesmo indo estudar no Mário Marques, que era uma escola pública, mas era uma escola de elite, né? Sim. Nos anos 80, nos anos 90, todo aluno ali da região queria estudar no Mário, porque preparava bem para o vestibular, preparava bem para o futuro, era conhecido por ser um ambiente rigoroso, né? Eu peguei a época da Dona Ivone, depois peguei a época do Joca também, né? Eles eram super rígidos com tudo, com a sua postura, com o seu uniforme, com, né, a gente tinha a ronda policial ali, lembra da Svetlana, né, que acompanhou o colégio, né, por muitos anos. Como é que isso, né, fez a diferença na sua vida, certeza. Né? E eu não sabia desse lance da transferência. Aí, quando foi a transferência, aí eu fiquei mal, porque... eu já era conhecido nos 3 períodos. Todo mundo me conhecia. Aí o pessoal fazia há 15 anos, era do período da tarde, me chamava. Tinha gente que era da noite e me conhecia. Eu falava, como você me conhece? Eu te conheço e tal. E não tinha rede social, né? Nada, não tinha rede social. Zero. Aí eu fiquei assim, tristão, só que vinha de novo aquela voz. Você é burro. Você não tá vendo? Você é burro. Você repetiu porque você é burro. E eu tinha um dilema. Eu pensava assim, tem pessoas que nasceram para estudar e tem pessoas que nasceram para ser burra. Olha que louco. Eu pensava isso dentro de mim. E aí, eu lembro que eu fui jantar, né? Meu pai sempre sentava à mesa assim, né, nessa ponta, e eu aqui também, desse lado. E aí, eu fiquei esperando uma oportunidade para conversar com meu pai. E meu pai era um cara super, assim, inteligente, aberto pro diálogo, não era violento, nada disso. E aí eu cheguei nele e falei assim, pai, eu preciso te falar uma coisa. Ele, fala. Aí eu falei bem baixinho, assim, tentei repetir de ano. Aí, e você transferido. Aí ele falou assim, repetiu? Mas repetiu por quê? Aí eu falei, porque eu sou burro. Meu Deus. Porque eu sou burro. E aí eu desabei a chorar, mas também tava com medo também do meu pai, de repente, me bater também. Juntou um monte de coisa, né? Tudo ali. Porque ele tava toda vez me bancando, assim. Eu lembro que ele me dava uns R$7 por dia e, tipo, R$7 era uma grana. Era uma grana, lógico. Assim, né? E aí eu falei, Aí ele falou assim, não. A palavra do meu pai assim tipo, não esquenta a cabeça. Vamos dar a volta. Aí ele me pegou, pôs a mão no meu ombro, assim, e nós demos uma volta no quarteirão, assim. Aí ele falou, tá vendo aquela casa ali? Tô vendo. O cara ali, ele trabalha na Veiga Sopave. Era empresa de limpeza. Trabalhei Trabalhou? Lá. Trabalhei. Só que já era o grupo Solvi. Que já tinha feito o que eles chamavam, né, de management buyout, né, quando executivos adquirem as ações da empresa, do grupo internacional que comprou a Vega, que era a Suez na época. Então, uma casa bem simples, né? Ele falou, tá vendo? Ele vive do mesmo jeito. Ele não tem muito estudo, né? Mas ele vive do mesmo jeito. Aí chegou numa outra casa que era um pouquinho melhor. Tá vendo aquele cara? Tinha um amigo meu que era riquinho, assim, que ele trabalhava na Mercedes.
Ele tinha feito Senai, então ele tinha uma casa legal, assim. Ele tinha um Escort, né? Ele era um cara... Ele era um cara muito, assim... Isso. E é conversível ainda. E aí ele falou, tá vendo aqui? O Tony trabalha na Mercedes, mas estudou, fez Senai. Só que você não esquenta a cabeça. Se você quiser estudar, você estuda. Mas se você não quiser, não tem problema. Você vai arrumar um emprego. Você só não vai fazer uma coisa. Roubar, né? Ou usar droga. Não faz isso. Porque isso aí não tem caminho. Não tem volta, né? É um caminho... cadeia ou é cemitério. Aí eu falei assim, tá bom, pai. Aí ele falou, tá, e agora? O que tem que fazer? Eu falei, ó, agora eu fui transferido, você vai precisar ir lá na escola. Só que eu posso te falar uma coisa, pai? Ele falou, eu queria ficar lá naquela escola. Eu falei, você quer ficar lá? Ah, então, beleza, eu vou lá. Eu vou lá e falo pra você ficar. Aí eu fiquei feliz da vida. Falou, meu problema está resolvido. Tá resolvido. Ah, nada. Aí meu pai pegou, até tomar uma aguinha. Meu pai pegou e nós fomos. Eu e ele. Aí chegou lá, tava o Joca. Aí o pai chegou, oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu sou o responsável do Alessandro. Aí ele, sim. Assina aqui. Seu pai não vai assinar nada. Aí meu pai, então, deixa eu só dar uma palavrinha com você. Não, por favor, é só assinar aqui, já tá tudo pronto, a transferência dele tá tudo pronto. Assina aqui pra mim. E aí, o Joca não deu muita... Não deu espaço. Não deu muito espaço pro meu pai. Aí o pai falou assim, viu? Então, aqui, eu queria falar com o senhor, é que ele não vai ser transferido, não. Aí o Joca ficou bravo, né? Que ele esquentou. Ele falou assim, como assim? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Por favor, senhor, assina aqui. Seu filho já foi transferido, já tá vaga em outra escola, não tem mais vaga para ele aqui. Aí o pai falou, mas eu não sou responsável dele. Eu não tenho esse poder. Não sou eu que... não sou eu que assina. Aí ele falou assim, olha, pai, eu vou ser bem claro pro senhor. O seu filho, ele não tem perfil para estudar na minha escola. Olha, e era bem assim mesmo, né? Ele falou, ele não tem perfil para estudar na minha escola, ele não acompanha. Por quê? A gente já reprovou ele direto porque ele não tá acompanhando. Aí meu pai, muito inteligente, muito sábio, falou, é mesmo? Qual é o problema? Meu pai tinha uma frase, problema. Se meu pai tivesse nervoso, ele falava, qual é o problema? Falou, qual é o problema? É porque nós é pobre? É porque nós é preto? Porque eu não tô entendendo. Se você tá falando que a sua escola é muito boa e meu filho não é bom, por que você não faz dele um aluno bom? Exatamente. Já que ele tá aqui, ao invés de mandar ele embora? Meu... mexeu com o brilho do homem agora, acabou, né? Com o Joca. Aí o Joca... Não, pai, é que eu não... não foi isso que eu quis dizer, que não sei... Não, é isso que o senhor tá falando, sim. Porque se eu sou responsável dele... Aí meu pai já... falou, não, mas eu sou responsável, você não tá deixando eu decidir que ele vai estudar aqui. Aí ele... Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a Claudinha. Chama a Claudinha. Ixi, a coordenação. Chama a coordenação. Chama a Claudinha. Brasil. Só que chamou a Claudinha e a Claudinha fez um plano pedagógico. Aí, tudo bem. Fez um plano pedagógico. E aí chamou a Claudinha, aí foi lá, falou com um professor, falou com outro, falou com outro. Aí ela falou, chegamos no consenso. Não tem jeito dele passar de ano. Só que no semestre que vem a gente se compromete que ele vai ter aula de reforço em tudo. Sim. E aí você não sabe dessa parte, Paty. Porque a gente quando estudava, a gente estudava de manhã. Quando era 10 pro meio-dia que a gente saía, né? Era mais ou menos esse horário, 10 pro meio-dia, meio-dia. Quando saía,
eu tinha aula de reforço, só que eu tinha vergonha, eu não falava pra ninguém. Alessandro. Aí eu saía, dava um migué, ia pro banheiro, esperava todo mundo sair, e eu ia pras aulas de reforço. Tinha umas professoras substitutas, uma que tinha um cabelo Tinha roxo. até aluno também. Tinha. Eu cheguei a dar reforço de botânica, que eu amava biologia na minha Pois é. época. Eu cheguei a dar reforço também. Aí, nessas aulas de reforço, eu fui pegando a manha Foi ali entrando no Que ritmo. e fui legal. aprendendo. E aí, na primeira prova de biologia, eu tirei B+. Quando eu tirei B+, que foi da Ana Maria, que ali, aquela voz saiu de mim. Ali você Destrancou o entendeu que você negócio. não era burro, que Eu- você era Eu falei, inteligente. nossa, eu sou inteligente, eu sou capaz. posso. Eu posso. Foi automático, porque eu não colei, Você estudou. eu estudei e eu tirei a azul. E aí eu falei, nossa, eu consigo. E aí isso me motivou a estudar até hoje. Então hoje eu estudo, né, eu passei alguns concursos, uma série de coisas. Mas foi aquilo que me, assim, Que virou a chave. virou a chave, né? Você vê, né, gente? A gente fala tanto. A gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente diz fala. para uma criança, né? Pois é. Porque você pode estar criando Você uma é sentença ali decisiva por anos e anos e anos, A né? pessoa carrega isso, né? É a Ah. questão que a gente sempre tá falando das crenças, né? Exatamente. Ale, a gente quer saber as cenas dos próximos Próximos capítulos, capítulos. né? Porque tem muita Tem coisa muita coisa, ainda gente. para bater papo, para conversar. Então, se você tá curtindo mais essa história da vida real, né, em 100% aqui com o Entre Manas, fique de olho. Quarta-feira, que horas, Paty? 12h30, novo episódio com o Alessandro. Ó, Nos vemos lá! uau.